Yeshua é o alfa e o ômega. É verdade? É claro que não. A narrativa de Yeshua, tanto como a dos emissários, foi em hebraico, nada de grego. Analise comigo nos originais em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em princípio, ou no princípio, criou Elohim, o Aleph e o Tav. O que o Eterno criou antes de criar os céus e terra? O Eterno criou o Davar, a palavra, o hebraico. E com a palavra o Eterno criou os céus e com a palavra o Eterno criou a terra. E mais, os rabinos sábios do povo judeu, os discípulos de Yeshua, falam que o hebraico é a língua mãe, é a matriz de todo o idioma. E foi lá em Babel que o Eterno criou todos os idiomas. Afinal de contas, o que Yeshua estava querendo dizer quando ele falou que ele é o alfa e o ômega? Lá em Revelação, conhecido como Apocalipse. Na verdade, Yeshua estava falando em hebraico. Eu sou o Aleph e o Tav. Alfa porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego, mas na verdade Yeshua falou em hebraico. Eu sou o Aleph e o Tav, porque o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então, Yeshua está falando em hebraico. E o que Yeshua está dizendo? Eu estou lá, no princípio, no início da criação. Então, o Eterno, Hashem, com seu poder absurdo, o Eterno deu um corpo para a sua palavra. E a palavra de Deus, Hashem, criou essa palavra, deu um corpo. Yeshua, o Mashiach, caminhou literalmente no meio do seu povo, no meio da humanidade. A palavra do Eterno caminhou no meio da humanidade, do seu povo. É o próprio Mashiach, Yeshua. E o Hanan confirma isso. O que Yohanan fala, João? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus, Deus do princípio, no início da criação. Ele quem? O Mashiach, Yeshua, a palavra do Eterno. Então Yeshua é a palavra do Eterno, e a palavra do Eterno literalmente caminhou no meio da humanidade. Então está aí, Yeshua é a palavra do Eterno. Quem nos ensina isso são os rabinos discípulos de Yeshua, conhecidos como judeus messiânicos. Quem interpreta a Bíblia na sua totalidade, tanto a Torá, a Tanakh e a Brit Hadashah, são os sábios do povo judeu. Quem nos ensina sobre Hashem, sobre Deus, são todos os sábios do povo judeu, os rabinos, e sobre Mashiach e Yeshua, são os discípulos de Yeshua, conhecidos como judeus messiânicos. Quem interpreta, quem decifra os códigos escondidos no hebraico, na Torá, na Bíblia, em toda a sua totalidade, são os sábios do povo judeu, são os rabinos. Ao povo judeu foi confiada a própria palavra do Eterno. Quem interpreta corretamente a palavra do Eterno na sua totalidade são os sábios do povo judeu, são os rabinos. Quem fala isso? Shaul HaShaliach, o emissário Paulo. Então Yeshua é a palavra de Deus, é o Aleph e o Tav. Há muito mais códigos escondidos no hebraico e na palavra do Eterno, mas vamos deixar para uma próxima. Shalom, shalom.